Seguindo nos nossos estudos sobre comunicação, vamos falar hoje sobre paradoxo e assertividade. A referência é o maravilhoso livro do Václavic Bevan Jackson, um livro de 1967, mas que representou e representa um grande marco na literatura sobre comunicação e relação, e base para muita pesquisa bacana aí que teve depois dele. Valeu, galera! Václavic, Bevan e Jackson prestaram, assim, deixaram a marca na psicologia e nas ciências humanas de uma maneira geral. Então a gente já viu que há uma impossibilidade de não comunicar, e esse é um marco, esse é uma base dessa busca dos padrões, né, e patologias na comunicação do cotidiano. Então, se você não quer comunicar, desculpa aí, você está comunicando. Então, mesmo que você tenta de todas as maneiras lá, não quero comunicar, isso é sim uma forma de comunicação. Quem aí já não passou aí uma situação, puxa, me responde, né? E não responder é sim uma forma de comunicar. Outro axioma é que comunicar é relacionar. Então acabou a diferença entre comunicação e relação. A comunicação, ela não é uma expressão do que pode vir a ser uma... Não, a comunicação é a relação. E nessa comunicação, ela tem tanto conteúdo quanto forma, que aqui eu botei relação, mas é todo o contexto da mensagem. Não só o tom de voz, a forma, a letra que foi escrito, o tamanho da mensagem, mas o momento da mensagem, o setting da mensagem, todo o contexto da mensagem. E aí a gente tem aquilo que é chamado de comunicação digital, que seria, isso é quase impossível, mas seria a mensagem em si. Gente, pensa no digital em 1967. Então, não é exatamente isso aqui que a gente está tão acostumado aqui. Seu telefone é digital, analógico, não sei o quê. Quem é que hoje tem telefone analógico? Mas é algo que esse vocabulário foi usado para designar aquela mensagem que não poderia nem ter essas letras aqui. Seria a mensagem em si. A mensagem é: estou calmo. Quando você fala numa comunicação analógica, é todo o contexto, o momento, a hora do dia, o tipo de letra que está aqui, o tipo de balão que está aqui, o tom de voz, se isso fosse um filme, o contexto e todo o que você pode ligar aquela mensagem em si. Então a gente vê aqui uma comunicação que estou calmo, parece que tudo ali está de uma maneira muito coerente dizendo estou calmo. Agora, quando você tem uma incoerência entre a comunicação digital e analógica, você tem algo como está ilustrado aqui. Então, o tipo de balão é diferente, o tipo de expressão vocal é diferente, o tipo de tom de voz, se isso fosse um filme, é diferente, o tipo de momento, o tipo de... Então, é aquela pessoa que está dizendo, estou calmo. A mensagem é uma, mas todo o contexto é outro. Claro que aqui foi um exemplo basiquinho, didatiquinho, mas a gente pode pensar em inúmeras situações em que o que a pessoa fala, o que a pessoa está dizendo, não está nada coerente com o todo. Isso é muito confuso, principalmente para as crianças. Não façam isso com as crianças, por favor, sejam claros com as crianças. As crianças muito pequenas, elas têm muita dificuldade de processar esse tipo de coisa.
Quando a pessoa está numa coerência, estou feliz, e tudo aqui, isso é mais um exemplo de que a digital e a analógica estão trabalhando juntas aqui para dizer, para passar uma mensagem. E aí que vem essa questão do paradoxo. E aí, a pessoa está calma ou não está calma? A pessoa está feliz ou não está feliz? Ela me diz que está feliz, mas nada dela, nada parece que está expressando essa felicidade. Ela diz que está calma, mas tem todo um tom de voz, uma coisa, uma forma, um contexto de uma maneira geral dessa mensagem que fala: não, 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 essa pessoa não está calma. E isso confunde e é um atrapalho na comunicação. Pensem em todos os exemplos que vocês possam dar, e são muito mais ricos do que esses que estão aqui no slide, em que a pessoa está dizendo assim: ah, você quer ir lá? Quero, né? Eu quero, né? Aí você fala assim: ela quer ou não quer? Ela quer ou não quer? Será que ela quer? Ela quer, mas ela falou que quer, mas tem algo nela que diz que não quer. Ah, você gosta dessa comida? Gosto. Uhum. Nossa, tá ótima. Tá assim, tá deliciosa essa comida. Como assim? Tudo expressa que a pessoa tá com algo desagradável ali e tá dizendo que a comida tá boa. Então pensem nesses exemplos em que a comunicação foi paradoxal, em que a mensagem não tinha ou estava contradizendo todo esse contexto da comunicação. Quando isso acontece, é há uma, há uma confusão. Parece que são duas coisas, parece que são duas pessoas. A pessoa tá com a comida dizendo tá, tá muito boa. Claro que eu tô, eu tô exagerando aqui, mas é como se você estivesse falando com duas pessoas ao mesmo tempo. E aí eu volto a dizer, isso para as crianças é um veneno nas relações. A criança, principalmente a criança muito pequena, ela sofre um impacto com isso. A criança, ela não sabe qual é a mensagem ali. É, então, Vivi, mas às vezes a gente fala isso com a criança. Menino, vem cá, só um minutinho. Tá, eventualmente a comunicação vai ser paradoxal, mas quando isso se torna um padrão de comunicação o tempo inteiro, aquilo ali não há outra forma de comunicação, isso está ligado a um conjunto muito grave de adoecimentos psíquicos ao longo do desenvolvimento humano. Então, comunicação paradoxal é algo a se evitar, principalmente com as crianças. O paradoxo, ele produz confusão, ele produz um desnorteamento na relação. Então, isso, por exemplo, em psicoterapia de família, de psicoterapia conjugal de famílias, teve um impacto muito, muito importante desse livro. E foi aí que eles começaram a ver casais e relacionamentos familiares eram marcados por um padrão paradoxal de comunicação. E adivinha quem é que ia ficar mais no looping, mais na confusão? Os piquititi, as crianças, que têm uma estrutura psíquica em desenvolvimento. Então, falamos de paradoxo. Então, o que seria uma saúde na comunicação? E é aí que a gente
levanta mesmo essa bandeira da gente ter uma comunicação um pouco mais saudável, né? Esse banner tá aqui, nossa, gato, cachorro, periquito, papagaio, vamos ter uma comunicação, vamos ter... Ah, Vivi, a gente fala isso profissionalmente, a gente precisa ter saúde, a gente precisa ter saúde na comunicação, ponto, onde quer que você esteja. Então, a gente tem hoje bons parâmetros para a gente falar de uma comunicação saudável numa ampla faixa de atuações. Então, a gente fala na assertividade. Na assertividade, gente, o sentido que você fala é completo. Então, na assertividade, você não tem o paradoxo. Você tem um sentido claro no que você está falando. E essa é o objetivo que você está falando. O seu conteúdo está alinhado com a forma com que você fala ou se expressa. Na assertividade, a intenção também é declarada. Aqui botei esse desenho aqui, mas assim, é clara, você tem aquilo que a gente disse assim, a comunicação nem sempre é a intenção, não. Você tem claro para você a intenção e a forma de fazer essa comunicação, ela é capitaneada por essa intenção. E na assertividade, a própria comunicação, a própria relação é validada. Então, você deixa claro aquilo ali. Ah, Vivi, a gente faz isso sempre... Não, é uma busca. Por isso o banner. Vamos buscar uma forma de comunicação cada vez mais assertiva, cada vez mais validada. Nota, gente, comunicação assertiva, ela tem um impacto em todo o sistema. Lembra que da gente falar assim, é impossível não comunicar e o outro é impossível não receber o impacto dessa comunicação. E é aí que se forma como se fosse uma rede. E essa é uma das bases aí de todas as atuações sistêmicas que a gente tem. Como é que é essa rede aqui, gente? Se você puxar um fiozinho aqui, toda a estrutura de rede, ela vai ser alterada. No sistema é como se fosse exatamente toda essa estrutura, uns maiores, outros menores, um com mais força, outro com menos força, mas a diferença de um e faz a diferença no todo. A gente usa muito coisa do sistema como os peixinhos, né? A gente tem, esse é um dos grandes estudos da biologia, né? Como é que os peixinhos, aquela rede de peixinhos, vai todo mundo para cá, depois vai todo mundo para lá, vai todo mundo para cá, vai todo mundo para lá. Mas eles formam, assim, um sistema e eles têm ali uma forma de comunicação que a gente ainda vai entender. Quando a gente está falando aí de comunicação, de paradoxo, de todas essas questões e de assertividade, a gente está falando também de evitar isso que a gente chama de profecia autorrealizadora ou a arte de fazer dar errado, que é você ter e manter uma comunicação com essas características, né, de dubiedade, uma comunicação paradoxal, praticar uma desconfirmação como uma forma de jogo com o outro. O jogo, de uma maneira geral, ele costuma ter formas bem complicadas de comunicação. Quando você está numa comunicação que não é assertiva, ou seja, não está coerente com o sentimento, não tem uma intenção alinhada, isso pode descambar para algo que eu tô pensando, que você tá pensando, que eu tô pensando, que eu vou falar uma coisa que para você pensar, que eu tô pensando, que eu tô pensando, e você já não sabe mais. E você acaba assim, não, mas se eu falar que eu
eu quero água gelada, não vou querer água gelada porque ele vai pensar que a água gelada vai querer. Então, um pequeno conteúdo, e olha, voltando lá, o conteúdo parece que não é problema, mas tem toda uma forma aí de coisas que podem ser bem claras, sair de uma maneira não clara. Ah, Vivi, você está falando aí de comunicação assertiva, então a gente tem que chegar lá e falar tudo na lata. Eu estou dizendo que comunicação assertiva tem uma intenção declarada, tem uma. Assim, a forma de dizer não significa que você seja rude. Sim, eu já vi algumas pessoas sendo bem rudes e dizendo eu sou assertiva. Não, você é rude. Isso aí não tem a ver com assertividade. Então, muita calma nessa hora de você designar o que é assertividade. Assertividade você tem toda uma capacitação, você tem toda uma habilidade para ter uma comunicação assertiva. E o que não significa você ser rude. Ah, mas quando você fala de coerência de sentimento, e se eu tiver com raiva? Você pode expressar sua raiva sem ser rude. É para isso que você está aqui, né, vendo um pouco sobre essas questões ligadas à comunicação. E aí a gente está novamente batalhando, né, por uma comunicação saudável, tocar esse piano de uma maneira bacana, é complexo, é algo para você prestar atenção, olha só que legal, né, na forma de você se comunicar. Ah, Vivi, isso aí é profissionalmente? Não, na forma de você se comunicar, ponto. De ter ali, seja em termos profissionais, em termos relacionais, em termos com as pessoas que você ama, com as pessoas que você pode não gostar muito, mas você manter uma comunicação saudável, mantendo a si mesmo saudável, como uma forma de autocuidado. É para isso que a gente está aqui estudando esses padrões de fala e de comunicação, pelo desejo de que esses conteúdos e que esse livro seja um bom incentivo a gente ter um pouco mais de autocrítica sobre as nossas formas de relacionar e da gente se comunicar.